Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, esse vídeo, o assunto sobre ele, eu já fiz há alguns anos atrás, acho que uns 2, 3 anos. Só que agora ele teve uma atualização, o responsável pelo crime já foi julgado, tá? Então eu decidi trazer ele aqui atualizado e com novas informações. Esse caso é o caso da Bruna Fonseca, uma mulher que se mudou para a Irlanda e depois o namorado dela foi lá e aí aconteceu a tragédia. Bom, eu trouxe aqui novas informações, então o caso está bem mais completo do que aquele outro que eu gravei anos atrás. No mais é isso, pessoal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bruna Palhares Fonseca nasceu em Formiga, um município com quase 70 mil habitantes, localizado no estado de Minas Gerais. Ela era filha do casal Tadeu José Fonseca e Marina dos Reis Palhares Fonseca. Segundo familiares e amigos, Bruna era uma garota carinhosa e amorosa, que sempre tratava a todos com muito respeito. Familiares e amigos disseram também que ela era uma pessoa discreta e reservada e que dificilmente compartilhava coisas muito pessoais com os outros. De acordo com fontes, a jovem passou grande parte de sua vida no município de Formiga e teria se formado em biblioteconomia pela Universidade de Formiga. Ainda de acordo com fontes, Bruna conheceu e depois iniciou um relacionamento com um rapaz de 29 anos chamado Miller Pacheco, que também era natural da cidade de Formiga. O casal se relacionou por mais de 5 anos e nesse período eles se mudaram juntos para a cidade de Franca, no estado de São Paulo. Tudo parecia estar indo muito bem com os dois, até que no ano de 2022, Bruna decidiu terminar com Miller. Os motivos ou detalhes desse término nunca foram divulgados ao público, pois nem mesmo a família de Bruna chegou a ser informada pela jovem sobre o motivo, já que ela, como eu mencionei anteriormente, era bem reservada com assuntos muito pessoais. Porém, pouco tempo depois, Bruna reatou o relacionamento com Miller e as coisas entre eles pareciam normais. Ainda no ano de 2022, a jovem começou a se programar para se mudar para Cork, a segunda maior cidade da Irlanda e a terceira mais populosa. Bruna se mudou para um novo país em setembro do mesmo ano e passou a morar em um apartamento alugado na Liberty Street, no centro da cidade de Cork. Ela viajou acompanhada de uma sobrinha, mas cada uma ficou em um imóvel diferente. Bruna foi até a Irlanda para fazer um intercâmbio e, posteriormente, conseguiu um emprego como faxineira no Hospital Universitário Mercy, que fica a menos de 50 metros do apartamento que a jovem havia alugado. Miller Pacheco, o namorado de Bruna, não estava com os documentos em ordem e, por conta disso, ele só conseguiu ir para a Irlanda em novembro de 2022, 2 meses depois de Bruna. De acordo com a família da jovem, pouco tempo depois que Miller chegou ao país, ele e Bruna romperam o relacionamento novamente, e dessa vez, Bruna estava decidida a ficar separada do rapaz. De acordo com fontes, o casal morava em apartamentos separados, mas, ao que tudo indica, os imóveis eram muito próximos um do outro. No dia 31 de dezembro de 2022, por volta das 8 da noite, Bruna, acompanhada de sua sobrinha, chegou a uma festa de Réveillon organizada para a comunidade brasileira na Taverna Oyster, um pub em Cork. Era uma comemoração com ingressos pagos, e Bruna estava animada para celebrar a virada do ano. De acordo com o depoimento da sobrinha, Bruna não demonstrava medo do ex-namorado naquela noite, mas estava preocupada com o bem-estar dele, pois mais cedo havia encontrado uma faca na bolsa dele e temia que ele pudesse machucar a si mesmo. Por volta das 11 da noite, Miller Pacheco chegou à mesma festa. Testemunhas, incluindo a sobrinha de Bruna, relataram que ele tentou se aproximar de Bruna e a seguiu pelo local. Bruna e sua sobrinha tentaram se afastar dele, mantendo distância durante a comemoração. Não há relatos confirmados de discussões ou tensões visíveis, mas o clima era de desconforto para Bruna. Segundo fontes, em dado momento durante a festa, Bruna teria começado a dançar com outro homem cuja identidade não foi revelada. Ao ver a cena, Miller pegou seu aparelho celular e começou a gravar Bruna com esse homem. Miller ainda teria enviado esses vídeos para um amigo que estava no Brasil. Pouco tempo após isso, Miller teria deixado a festa e ido embora. À meia-noite, enquanto a multidão contava os segundos para o ano novo, a sobrinha de Bruna a abraçou.
Bruna fez uma videochamada para desejar feliz ano novo à sua família, que estava no Brasil. De acordo com fontes, essa conversa foi rápida. Bruna estava um pouco chateada com a situação envolvendo Miller, mas, apesar disso, ela parecia realizada por estar vivendo seu sonho no exterior, como relatado pela família em declarações posteriores. Por volta das 3 horas da madrugada, Bruna e sua sobrinha deixaram a festa. Elas se separaram logo em seguida, e essa foi a última vez que a garota viu Bruna com vida. Bruna seguiu para o apartamento de Miller Pacheco, na Liberty Street, em Cork, a convite dele. O pretexto era fazer uma videochamada com familiares no Brasil para que esses familiares mostrassem o cachorro que o ex-casal havia deixado para trás quando se mudaram. Bruna havia dito a Miller dias antes que queria ver o animal. Por volta das 4h20, moradores do prédio onde Miller morava ouviram gritos altos de uma mulher vindos do apartamento dele. Esse grito teria ficado cada vez mais forte, acompanhado de uma voz masculina, possivelmente uma discussão. Outros vizinhos relataram barulhos de objetos caindo e quebrando, e uma voz dizendo "stop" repetidamente. Os vizinhos entenderam que esses barulhos eram o resultado de algum tipo de comemoração por causa do Ano Novo. Então, eles não chamaram a polícia. Mas a verdade era que um crime estava ocorrendo naquele apartamento. De acordo com fontes, o ex-casal estava conversando normalmente, até que, em dado momento, essa conversa escalou para uma discussão. Bruna teria tentado ir embora, mas quando ela foi sair do local, Miller a agarrou e a imobilizou, colocando o antebraço no pescoço dela. Bruna tentou lutar, mas Miller era mais forte. Um laudo da autópsia revelou que Bruna sofreu mais de 65 lesões internas e externas, incluindo hematomas significativos na cabeça, no torso, nos membros e especialmente no pescoço. Muitos dos hematomas foram classificados como ferimentos de defesa, indicando que Bruna lutou desesperadamente por sua vida. Por isso, os vizinhos de Miller ouviram o som de objetos caindo e coisas se quebrando. A causa do óbito foi um sufocamento. Após o ataque, Miller deixou Bruna imóvel no chão. Ele cobriu o corpo com um edredom, limpou o quarto e arrumou uma mala, sugerindo uma possível intenção de fuga. Pouco depois, Miller fez uma chamada de vídeo para um amigo próximo que estava no Brasil, confessando o ato e mostrando o corpo de Bruna, com frases como "matei a Bruna e me perdoe, não há como voltar atrás agora". Ele também enviou mensagens à irmã no Brasil, dizendo que havia feito algo muito grave. Por volta das 6 horas da manhã, Marcela Fonseca, uma prima de Bruna que também mora na Irlanda, correu para o apartamento de Miller após receber uma mensagem do amigo dele que recebeu a confissão. Segundo fontes, Marcela morava próximo do apartamento de Miller, então ela conseguiu chegar rápido ao local. Lá, ela encontrou Miller com a mala pronta e o quarto arrumado, com Bruna desacordada em cima da cama, o que a levou a acreditar que impediu uma possível fuga dele. Ela relatou que teria chegado bem na hora e impedido que ele fugisse, e se tivesse demorado só mais um pouco, ele certamente teria fugido. Marcela ligou para a polícia irlandesa, que chegou ao apartamento pouco tempo depois. Ao chegarem, os policiais viram Bruna na cama, ainda morna, mas sem pulso. Paramédicos tentaram reanimá-la por cerca de 45 minutos, mas declararam o seu óbito no local. Miller foi preso imediatamente, inicialmente sorrindo e negando o crime, mas admitindo em interrogatório que a sufocou, demonstrando o gesto com a mão no pescoço. Buscas no telefone dele, analisadas pela polícia e apresentadas como evidência, incluíam pesquisas sobre como tirar a vida de alguém em 3 segundos, condições para dar fim em um corpo e maneiras de lutar com uma arma branca. Essas pesquisas foram feitas poucos dias antes do crime, indicando que tudo foi premeditado. A família de Bruna ficou em choque quando recebeu a triste notícia. Eles não sabiam explicar qual seria o motivo do crime, já que Miller, durante os 5 anos de relacionamento com a jovem, teria sido uma pessoa exemplar, respeitosa e nunca deu sinais de que era agressivo. A família de Miller também ficou surpresa ao saber da atitude dele. Segundo eles, o rapaz sempre foi uma pessoa tranquila, nunca fez uso de bebidas alcoólicas ou substâncias ilícitas e gostava de praticar esportes. Devido ao alto custo para fazer o translado do corpo de Bruna para o Brasil, a família teve que criar uma vaquinha online
para arrecadar a quantia de 30 mil euros, cerca de 170 mil reais. Felizmente, a família conseguiu arrecadar mais que o valor necessário em apenas 6 horas de campanha, e o corpo de Bruna chegou ao Brasil no dia 16 de janeiro de 2023. A Prefeitura de Formiga se dispôs a transportar o corpo até a cidade, onde amigos e familiares já aguardavam. Bruna Palhares Fonseca foi velada e enterrada no cemitério do Santíssimo, ao lado dos seus avós. A cerimônia de despedida contou com centenas de pessoas entre amigos e familiares, que estavam muito consternados. O Hospital Universitário Mercy, onde Bruna trabalhava, emitiu um comunicado em homenagem a ela, dizendo que, embora ela tenha trabalhado somente 4 meses no local, era uma funcionária exemplar, querida, esforçada e muito amada pelos seus colegas de trabalho. O caso ficou sob responsabilidade de um oficial de investigação sênior e um oficial de ligação familiar da polícia irlandesa, que foi nomeado para ajudar e orientar tanto a família de Bruna quanto a família de Miller no Brasil. Para as autoridades, a motivação para o crime foi o fato de Miller não ter aceitado o fim do relacionamento com Bruna. Ele já vinha planejando fazer algo com ela dias antes, mas ao vê-la com outro homem, isso pode tê-lo feito antecipar as coisas. Miller Pacheco compareceu ao Tribunal Distrital de Cork, onde foi acusado formalmente pelo crime contra Bruna Fonseca. O juiz responsável acatou o pedido do Estado e manteve Miller em prisão preventiva até que o inquérito policial fosse finalizado. Miller ficou em uma prisão de Cork, aguardando a finalização do inquérito e, posteriormente, o seu julgamento. O julgamento de Miller Pacheco pelo crime contra Bruna Fonseca ocorreu do dia 12 a 23 de janeiro de 2026, na Corte Criminal Central, em Cork, na Irlanda. Miller, então com 32 anos, foi julgado por um júri de 7 mulheres e 5 homens, presidido pela juíza Siobhan Langford. A promotoria apresentou o caso como um crime motivado pela incapacidade de aceitar o fim do relacionamento de 5 anos. Foram apresentadas mensagens que Bruna enviou para Miller, nas quais ela disse que não era um troféu e que tinha o direito de seguir em frente. Testemunhas-chave incluíram a sobrinha de Bruna, que relatou Miller seguindo e filmando Bruna na festa de Réveillon na Taverna Oyster, e a prima Marcela Fonseca, que acionou a polícia após ser alertada por um amigo que recebeu a confissão de Miller. 2 amigos no Brasil depuseram que Miller ligou para eles na madrugada, admitindo que havia tirado a vida de Bruna e mostrado o corpo coberto por um edredom, dizendo: "Me perdoe, não há como voltar atrás agora." A promotoria destacou as buscas no celular de Miller sobre como tirar a vida de alguém em 3 segundos, além de mensagens analisadas que mostravam a tentativa dele de exercer controle sobre a vítima. Já a defesa alegou que Miller não tinha a intenção de tirar a vida de Bruna, que ele só queria imobilizá-la, mas as coisas saíram do controle. Após deliberação de apenas 1 hora e 2 minutos, em 22 de janeiro, o júri o declarou culpado por unanimidade. No dia 23, a juíza aplicou a pena obrigatória de prisão perpétua. Miller aceitou o veredito sem recorrer e disse estar arrependido pela devastação causada à família Fonseca. A família de Bruna, presente com camisetas com a foto dela, expressou alívio com a sentença, mas a dor da perda permanece. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.